Boa tarde a todos, muito bem-vindos a mais um webinar aqui na Mapdata sobre Microsoft 365 e dessa vez vamos falar, ali de acordo com o vídeo, com a ferramenta de produtividade mais poderosa do planeta, o Microsoft Copilot. Isso mesmo, vamos falar um pouquinho sobre inteligência artificial, e como ela vem revolucionando o nosso método de trabalho, certo? E eu estou com o licenciamento do Copilot desde o lançamento dele, então serão ali mais ou menos uns 6 meses de experiência que eu quero compartilhar com vocês, dizer o que melhorou, o que eu aprendi e o que pode ajudar vocês também no dia a dia do trabalho, beleza? Então essa aqui vai ser a nossa agenda de hoje. Então vai ter uma introdução ali sobre o Microsoft Copilot e sobre inteligência artificial em si. Eu acho que é sempre legal dar um passo atrás para ver a tecnologia, e não ficar focado apenas na ferramenta. Depois mostrar como que o Microsoft 365 está sendo aprimorado com o uso de IA. Dicas e truques para maximizar o uso, aí tanto de quem já está utilizando o Copilot, tanto de quem pretende adquirir o Copilot ou de pessoas que estão usando outros modelos de inteligência artificial. Aí depois veremos alguns exemplos práticos e casos de uso. Aí tanto alguns vídeos que a própria Microsoft fez, quanto alguns que eu gravei, coisas que eu uso no dia a dia. E depois veremos as novidades e as atualizações recentes. Então, tudo que o Copilot vai melhorar nas próximas atualizações e tudo que ele melhorou desde o seu lançamento. E depois, no final, podemos fazer ali uma perguntas e respostas, Então, se você tiver qualquer dúvida, comentário, tiver alguma coisa a adicionar na apresentação, pode enviar no chat, que no final eu irei ler e a gente pode promover esse bate-papo, beleza? Eu gostaria de falar um pouquinho da empresa, da Mapdata. Nós somos uma revenda de software que começamos com a revenda de Autodesk e expandimos para outras 2 fabricantes, no caso Adobe e Microsoft, que é o time que eu faço parte. E agora nós também fazemos parte do grupo NTI, que é um dos maiores parceiros Autodesk do mundo, beleza? E além da revenda do produto, do software em si, a gente também tem toda uma equipe de pré-vendas, pós-vendas, a gente faz a parte de serviços, consultoria, treinamento, tanto pela plataforma EAD quanto treinamentos ao vivo, porque a gente acredita que não é apenas fazer a revenda do software, O objetivo é fazer que o cliente use o máximo da ferramenta que ele adquiriu. Falando um pouquinho sobre mim, meu nome é Vinícius Prado, eu sou especialista técnico Microsoft aqui na Mapdata. Minha formação acadêmica é em jogos digitais,
mas eu acabei seguindo ali mais para a área de infraestrutura e segurança. Estou há 3 anos como especialista técnico em Microsoft 365 aqui na Mapdata, e além disso, eu sou entusiasta aí na área de tecnologia e segurança e sempre tentando resolver problemas aí por meio da criatividade e inovação. Então, falando um pouquinho aqui sobre o Microsoft Copilot, né, sobre inteligência artificial. Eu gostaria de iniciar, né, essa apresentação falando sobre o boom das inteligências artificiais. Então, todo mundo deve ter percebido, né, que de um ano para cá, esse termo, né, inteligência artificial, IA, tem crescido muito. Então, e tem muitas pessoas utilizando de todas as faixas etárias, todos os grupos, né, todos os departamentos, funções, todo mundo está usando inteligência artificial. Então, foi uma parte da tecnologia que cresceu bastante. E não porque ela é uma descoberta recente, né? A inteligência artificial já tem muito tempo já que ela está sendo desenvolvida, né? Que ela está sendo utilizada, mas só agora, né? Com os avanços, né? Da OpenAI, né? Em especial com o GPT, meio que conseguiram democratizar o uso da inteligência artificial para os usuários finais, porque antes, para você conseguir desfrutar de inteligência artificial, você precisaria ter muito conhecimento técnico, tanto em análise de dados como em desenvolvimento. Então, era um negócio muito específico e não era todo mundo que conseguia essa utilização, né? Então, após esse boom, todo mundo consegue ali e já tentou, ao menos uma vez, ou sabe o que é ou como funciona uma inteligência artificial, ainda mais esses grandes modelos de linguagem, que são aquelas onde você digita um prompt, né, um texto de entrada, e ela retorna uma resposta de acordo com o que você perguntou, né? Então, isso está muito em alta hoje, e tem muitas empresas que vão querer, né, a sua fatia, né, desse bolo, e então surgiram muitas inteligências artificiais, e muitas delas, né, na minha opinião, elas não vão perpetuar, porque a maioria delas não tem propósito, né? Então elas vieram mesmo só para aproveitar esse mercado, né, que está crescendo. Diferente do Copilot. Ele é uma das inteligências artificiais que eu acho que possui um propósito, então ele de fato consegue auxiliar você nas suas tarefas, aqui no caso focado no meio profissional, né? Então as tarefas que você tinha ali através do pacote Office, no Outlook, na gestão do seu tempo, na sua produtividade, o Copilot ele consegue auxiliar, né? Então, acho que de todas as inteligências artificiais que estão aparecendo e que vão aparecer, o Copilot é uma das poucas que vão perpetuar aí, através do tempo. E junto com o boom das inteligências artificiais, vem também o risco das inteligências artificiais gratuitas. Então, da mesma maneira que muitas empresas querem, né, que seu produto tenha inteligência artificial, muitas pessoas aí pensando em ganhar vantagem também estão construindo inteligências artificiais que podem ser maliciosas e que podem pegar os seus dados, por exemplo, né? E no geral, quando você tem um produto que é gratuito, né? A gente diz, né? Isso em TI, né? Em tecnologia. E quando um serviço é gratuito, o produto geralmente é você ou seus dados, suas informações. Então, eu queria alertar aqui de quando você for usar uma inteligência artificial que ela é gratuita, tomar muito cuidado com as informações que você coloca dentro desse modelo de linguagem, porque pode acabar que eles usem os seus dados para o treinamento, né, para o treinamento da ferramenta deles, ou que eles não tratem com a devida segurança que, né, você merece e que suas informações merecem, né? E o Copilot ele não tem esse problema, né? Ele é uma inteligência artificial que a Microsoft garante a segurança das informações que você está utilizando nele, né? Então isso a gente vai ver mais à frente, que o Copilot ele se molda à maneira que você trabalha, à maneira que você produz. Então você consegue treinar de fato essa inteligência artificial, mas as informações que você coloca não são usadas para a inteligência artificial como um todo ser treinada, né? Então é uma coisa muito legal, né?
E eu queria falar um pouquinho sobre redes neurais, que acho que esse já não é um termo tão conhecido, né? Ele fica mais na parte técnica, mas é o principal funcionamento das inteligências artificiais, né, do aprendizado de máquina. Então eu queria passar por ele rapidinho, que eu acho que sabendo disso, você consegue usar melhor esses modelos de linguagem que estão aparecendo. Então, em resumo, né, essa imagem aqui é uma rede neural, né, uma rede neural artificial. Ela parece muito com o sistema nosso, né, um sistema humano de aprendizado, né, o nosso sistema de neurônios. Então, quando você recebe ali uma ação ali no lado esquerdo, né, onde tem as bolinhas amarelas, os seus neurônios eles são ativados, né, aí de maneira química e elétrica, e eles vão ativando outros neurônios até chegar no final e fazer com que você tenha uma reação, né? E as inteligências artificiais funcionam da mesma maneira. Então você coloca uma informação ali na esquerda, com cada neurônio seria uma fórmula matemática ou uma variável, e eles vão se ativando até entregar para você um resultado, né? E por que eu estou dizendo isso, né? Porque um dos pontos importantes também no treinamento de uma inteligência artificial é o reforço positivo e negativo. Então, se a resposta que chegou no final agradou você, né, ela está correta, você faz um reforço positivo e a inteligência artificial ela vai tentar responder algo próximo disso nas próximas vezes que você entrar com uma informação parecida, né? E se ela entregar uma resposta que você acha que é negativa, né, que não atendeu, aí você realiza esse reforço negativo e ela vai ajustar os neurônios, né, vai ajustar as fórmulas que para da próxima vez que você entre com uma informação, ela tente encontrar um outro caminho e encontrar uma resposta que está mais próxima do correto, né? E no Copilot você tem esse sistema, né? Então, quando você escreve os prompts, você consegue fazer esse reforço positivo ou negativo da inteligência artificial, né? Resumindo de maneira aqui bem grande, né? É como você fosse treinar um cachorro e você joga a bolinha para ele, quando ele traz a bolinha de volta para você, você dá um petisco, né? Esse seria o reforço positivo. Vai fazer com que da próxima vez que você joga a bolinha, ele vai ter um mesmo comportamento, né? Então, passando bem por cima, né? Não querendo entrar muito no techniquez, é assim que uma inteligência artificial funciona, né? Com que as inteligências artificiais têm o sistema de redes neurais, né? De aprendizado. Eu queria falar um pouquinho também do conceito centauro, que é um conceito que existe na parte de inteligência artificial. E para a gente entender ele, a gente vai ter que voltar aí um pouquinho no tempo, mais precisamente voltar para 1996, quando foi criada uma das primeiras inteligências artificiais, né, que foi criado pela IBM, né, que é o IBM Deep Blue, que é uma inteligência artificial que ela foi criada especificamente para jogar xadrez, né? Então, desde 96, né, a gente já tinha inteligências artificiais, né, com esse modelo de aprendizado, né, para quem acha que inteligência artificial é algo novo. E essa inteligência artificial, na base de dados dela, ela tinha regras de xadrez, jogadas famosas, campeonatos, e tudo isso ela usava de aprendizado, e à medida que ela ia disputando partidas de xadrez, ela ia tendo esse reforço positivo ou negativo e aprimorando o seu aprendizado, né? Então, em 96, né, ela iniciou o teste dela e ela teve uma partida contra o Garry Kasparov, que na época era o maior jogador de xadrez do mundo, e o Garry conseguiu ganhar da inteligência artificial, né? Então aí um ponto aí para a humanidade, né, sobre as inteligências artificiais. Mas apenas um ano depois, depois de alguns ajustes, né, na inteligência artificial e um pouco mais de treinamento, né, um pouco mais de reforço negativo e positivo, em 97 a inteligência artificial conseguiu superar, né, aí os seres humanos, né, e conseguiu vencer o atual campeão mundial de xadrez, né? Então, nessa época já foi um marco para a tecnologia, né?
que pela primeira vez, né, um computador aí tinha superado um ser humano em uma atividade aí, a gente pode dizer que é uma atividade intelectual, né? Então, isso, né, foi um marco aí para a computação, né, para inteligências artificiais em si. E as inteligências artificiais seguiram vencendo dos seres humanos em xadrez até 2005, quando ela foi vencida aí não por um humano, nem por uma inteligência artificial, mas por ambos, né? Então, aí que surge o modelo Centauro, que eles perceberam que melhor do que uma inteligência artificial trabalhando sozinha é uma inteligência artificial trabalhando junto com um ser humano, né? E por isso a analogia, né, ao mito aí do centauro, né, da mitologia. Então, isso eu acho legal falar porque o Copilot tem muito disso, né? Ele, né, inclusive no próprio nome diz, né, ele vai ser o copiloto, né? Você ainda será necessário a figura do ser humano e você precisa fazer as perguntas certas, né? Você precisa saber comandar a inteligência artificial, né? Ele não vai trilhar o caminho para você, né? Ele vai ajudar você a percorrer esse caminho mais rápido. Então, acho muito legal ter isso em mente, né? E saber quais são os pontos fortes, né, seus como ser humano e quais os pontos fortes da inteligência artificial para que você consiga usar o melhor dos dois. Então, aqui, como seres humanos, né, temos que aproveitar, né, a nossa criatividade, empatia, a nossa ética, o nosso contexto, né? Então, a gente tem uma visão mais ampla do que as inteligências artificiais, né? E aproveitar das inteligências artificiais o seu repertório, o seu processamento de dados, reconhecimento de padrões. Então, as inteligências artificiais, né, se for pegar a base de dados dela, é muito maior do que qualquer ser humano conseguiria aprender ou conseguiria estudar, né? Então, esse é um dos benefícios, né, que ela traz. E ela também permite uma alta disponibilidade. Então, diferente do ser humano, a inteligência artificial ela não se cansa, ela não tem fadiga, né? Então, ela traz resultados consistentes sempre, né? Então, é legal lembrar disso, né? Quando você for usar qualquer inteligência artificial. E o Copilot também, né? Ele não vai fugir dessa regra, né? Você como ser humano, tem que usar as suas habilidades e aprimorar elas com as habilidades da inteligência artificial. Agora, falando um pouquinho do Copilot em si, né? Ele veio para aprimorar o Microsoft 365. Então, ele vai estar disponível nas principais ferramentas. Então, você vai ter ele disponível no Teams, no Excel, no PowerPoint, no Word, em outras ferramentas menos conhecidas, né, no Forms, no Loop. E ele não é apenas um gerador de texto, né? Então, o pessoal sempre comenta, né? Não, mas por que eu vou usar o Copilot? Eu posso usar o ChatGPT, que é gratuito, né? Então, o Copilot, a função dele não é só gerar texto, né? Ele faz isso, mas não é apenas isso, né? Ele tem funções dedicadas para cada ferramenta, né? Então, ele tem uma função dedicada para o Excel, uma dedicada para o Word, para o Outlook. Então, em cada aplicativo ali, você vai conseguir usar um dos recursos ali do Copilot. Ele tem um alto nível de integração. Então, no momento em que você habilita, né, o Copilot na sua conta, né, para o seu usuário, ele vai conseguir ter acesso aos seus arquivos, né? Então, o seu Outlook, o seu OneDrive, o seu SharePoint, o seu Excel, e você consegue interagir, né, e mesclar as ferramentas, né? Então, eu consigo criar uma apresentação no arquivo que eu usei no Word, eu consigo usar uma planilha do Excel de base para um texto que está no Word, escrever um e-mail com base numa reunião que eu tive no Teams. Então, ali dentro da suíte, né, do Microsoft 365, né, o Copilot ele está altamente integrado. Então, isso é uma coisa muito legal também. E igual eu comentei, né, ele vai se adaptando ao seu método de trabalho, ou como você trabalha, né, e ele fica cada vez mais próximo de você. E por isso ele funciona muito bem como um assistente pessoal. Então, de todos os assistentes pessoais que já foram inventados, né, eu também julgo o Copilot como o melhor deles, né, no ambiente de trabalho. Então, um exemplo que
eu gosto de comentar, né, que é algo que até um tempo atrás era algo muito futurista, né? Mas quando eu estou em visitas, né, eu estou externo e eu não acompanho o meu Outlook, não acompanho os e-mails que chegaram para mim, não consigo acompanhar o chat do Teams, eu vou para o Copilot e peço para ele resumir. Assim, Copilot, resuma tudo que eu recebi nesse dia, os meus e-mails, o meu chat, faz a classificação de importância, e aí ele traz para mim uma lista, né, isso vocês vão ver mais à frente, né, em um exemplo, ele traz uma lista ali do que das mensagens que foram enviadas para mim, né, dos e-mails, né, qual eu devo responder primeiro, né, de chat. Então ele funciona mesmo como esse assistente pessoal. Então, eu participei de uma reunião e eu acabei perdendo um detalhe ali, ou eu não consegui participar da reunião. Aí eu peço para o Copilot resuma, né, essa reunião que eu não consegui participar, né, ou nesse trecho aqui, o que o cliente falou, né, qual o sentimento que o cliente teve quando foi apresentado algo. Então, ele traz essas informações, ele funciona muito bem como um assistente pessoal aí no dia a dia do trabalho. E, como eu disse, né, lá no início, ele também é muito forte na parte de segurança e conformidade. Então, quanto a isso, você pode ficar tranquilo que o Copilot é uma inteligência artificial muito segura, então você pode utilizar arquivos extremamente sigilosos nele que não tem perigo. Essas informações sigilosas não vão para a Microsoft, você não treina o modelo da Microsoft, então, quanto a isso, você pode ficar aí tranquilo, pode usar sem medo, beleza? Então, aqui tem uma imagem, né, do que eu comentei, né? Ele está presente em várias ferramentas. Então, eu trouxe aqui, né, na esquerda a gente tem o hub do Copilot, que seria a tela inicial dele, que você consegue interagir com todos os outros Copilots, vamos dizer assim. E ele está disponível no chat do Teams, está disponível no navegador, está disponível também na versão do celular. E você pode ver ali que ele já tem algumas sugestões de prompt para eu iniciar ali o meu dia ou para eu trazer informações valiosas para mim. E ali na esquerda, no menuzinho, né, vocês podem ver que agora também existe o Visual Creator, né? Então agora ele também está com o poder de criar imagens, né, através de prompt, utilizando a tecnologia do designer. E se vocês olharem aqui na segunda metade ali da tela, né, você pode ver que tem um Copilot de cada cor, né? Isso porque é um Copilot diferente para cada aplicativo. Então você vai ter o Copilot do Word trabalhando junto ao editor, o Copilot do Excel, o Copilot do PowerPoint trabalhando junto com o designer, o Copilot do Outlook, o Copilot do OneNote. Então, igual eu comentei, ele não só gera texto, né? Ele tem uma função específica em cada recurso, né? Em cada serviço aí do 365, né? Aí mais abaixo a gente tem um exemplo de um e-mail, né? E ali aparece, né, o botão do Copilot para resumir, né, a thread de e-mail, né? Isso tem um vídeo mais para frente também vai ficar mais claro. E ali embaixo algumas telas também onde você consegue iniciar ali com um prompt, no caso é o do Word e ali embaixo do Forms, né? Então, para você criar, né, documentos, criar formulários através do prompt usando inteligência artificial, beleza? Então, a gente vai ter alguns exemplos, né, são vídeos da Microsoft, né, que eu gostaria de compartilhar com vocês, né. Esse primeiro aqui, né, a utilização nele do PowerPoint. Então, esse aqui eu queria mostrar que ele não é uma ação criativa, vamos dizer assim, né? É mais sobre mexer nas configurações do PowerPoint, né? Então, aqui ele fala para mudar todas as fontes para... eu não vi o nome da fonte ali, né? Segue UI. Então, você pode ver que ele consegue alterar as fontes dos slides, né? Então, igual eu comentei, né? Ele não é só um gerador de texto, né? Se você tivesse que fazer isso manualmente, você com certeza demandaria mais tempo, né, para alterar a fonte de cada slide. Aqui um exemplo do PowerPoint também. Aqui já é uma decisão um pouco mais criativa, então ele vai pedir para o Copilot criar uma apresentação através de um documento, né? Aqui ele referenciou o documento com um link, né? Mas agora ele já tem o campo de busca, né? Então é bem mais fácil, não precisa usar links.
E você pode ver que ele já cria ali o rascunho da apresentação, né? Coloca as imagens, coloca os temas também. Muito bom, né? Para você usar de base, né? Para sua apresentação, ele faz de maneira muito rápida e eficiente. Aqui do Outlook, né? Então seria o rascunho para e-mail. Esse aqui, ele é bem útil também. Esse aqui eu uso bastante quando eu preciso escrever e-mails que são muito grandes, né? E-mails que são menores, né, você consegue escrever ali manualmente, né? Mas se você escrever um e-mail maior, é bem útil, né? E ali ele fazendo os ajustes de tom, né? Então, você quer que seja mais formal, mais profissional, mais casual, né? O e-mail maior ou menor. Então, você consegue realizar esses ajustes também. Esse aqui é o de resumir os e-mails, né? Então, aí você está numa thread de e-mails gigante e talvez você nem sabe se está na thread de e-mails correta. Em vez de você ler tudo, você pede aí para o Copilot fazer o scan e dizer se está na thread certa, o que essa thread tem a dizer, e ele monta também ali o sistema de referências, né? Se eu até voltar um pouquinho nesse vídeo, você pode ver que ele faz aqui ele faz o resumo e esse ícone aqui, né, de 1, 2, é a referência, né, a fonte da onde ele tirou essas informações, né? E igual eu comentei, né, aqui na direita você consegue fazer o reforço ali positivo ou negativo de acordo aí com o seu julgamento, né? O julgamento aí do ser humano se essa resposta ela está correta ou não. Esse aqui foi o que eu comentei, né? Esse aqui é do recurso que eu mais utilizo, né? Aqui já é o hub do Copilot. Então ele pede para fazer um resumo dos e-mails que ele foi mencionado recentemente, né? De maneira detalhada ali, né? E fazer um highlight, né? Deixar a amostra ali de maneira deixar mais fácil de ver o assunto e a pessoa que enviou, né? Então ele lê os seus e-mails e monta aqui o resumo, né? Esse é um dos que eu utilizo bastante, né? Ele funciona tanto para e-mail quanto para chat, também para procurar as coisas. Eu também utilizo bastante, né? Então eu tenho um e-mail que eu sei o assunto, mas faz muito tempo que eu enviei ele, eu queria encontrar ele novamente, e pela busca do Outlook não estou encontrando, eu peço para o Outlook, né? Então procure um e-mail que eu enviei sobre o assunto tal, e ele traz aqui e traz a fonte, né? Então eu consigo ir nesse e-mail que eu não estava encontrando pela consulta normal, né? Então também é um recurso muito legal, né? Aqui eu digo que tem bem mais cara de um assistente mesmo, né? Um assistente pessoal. Esse aqui também é um dos que eu mais utilizo, né? Que é a recapitulação das reuniões. Como hoje eu faço parte do time de pré-vendas, eu faço muita reunião com o cliente, né? Então, para entender, né, o que o cliente precisa, como a gente pode ajudar. E a gente fazia, né, o relato, né, a gente ia anotando os pontos-chave da reunião, né, e depois fazia ali a ata da reunião, né. Agora, com o Copilot, isso já não é mais necessário, né, porque ele faz a transcrição da reunião, né, e depois que ele tem essa transcrição pronta, ele monta para você a ata, né. Então, tudo que foi discutido, né, quem estava presente na reunião, né, então, se a gente vê aqui, né, na esquerda tem o conteúdo que foi compartilhado, ele divide aqui os tópicos, né, da reunião, né, para você se localizar mais fácil na gravação. Tem os speakers, né, as pessoas que participaram, né, da reunião. Ele traz para você, além do resumo, né, quais são as ações que devem ser tomadas, né, para seguir ali com o assunto da reunião. Traz as menções também, então no caso de você não ter conseguido participar da reunião, você consegue ver quando você foi mencionado nela. Então é um recurso muito útil. Esse aqui, né, de todos os recursos é o que eu mais utilizo, né. E em segundo lugar, o de fazer, né, resumo diário, né, de procurar informação. Então aqui ele vai mostrar mais algumas informações, né? E além disso, você ainda tem disponível o chat para você conversar com o Copilot sobre a reunião, né? Então,
igual eu comentei, então algum ponto passou despercebido, você pode pedir para o Copilot dizer para você o que foi, né? Então, o cliente falou em algum momento sobre alguma solução específica, você pode perguntar para o Copilot que ele irá trazer. Análise sentimental também ele faz, né? Então, qual que é o sentimento do cliente com a solução ofertada, então ele consegue trazer também. Então, além dessa ata que ele faz automaticamente, ele também, depois você consegue fazer perguntas, né, sobre a reunião. E é muito legal porque esse é daqueles recursos que, quando a gente fazia, né, ele não era tão rico em detalhes quanto o Copilot quando ele monta uma ata, né? Então, como o Copilot tem a vantagem de literalmente gravar e rever, né? Não depende da memória humana, né? Ele tende a trazer muito mais características, né? Muito mais informações do que quando um ser humano fosse escrever a ata da reunião. Esse aqui do Word, que é um clássico, né? Junto com o do PowerPoint, né? É o que o pessoal mais pergunta, que é para você escrever um texto usando o prompt, né? Então aqui no caso ele faz isso e ainda referencia um outro documento, né? E aí pode ver que o Copilot escreve o texto e o texto já vem minimamente formatado, né? Então vem com título, né? Tem a divisão em tópicos, né? Tem o título central, então ele também é bem eficiente nessa parte. E além de escrever, ele também consegue encontrar informações, né? Então, é que esse exemplo aqui é um texto de 3 páginas, né? Então, até você conseguiria ver ali, né, o texto, né, e encontrar informação sem muitos problemas, né? Mas tem muitos clientes nossos, né, que trabalham na parte legal, né, que trabalham com a parte de advogados, e tem textos imensos, né, com 20, 50 páginas, e lá já é muito mais difícil você encontrar as informações, né? Você demoraria muito mais tempo para encontrar as informações, né? Então o Copilot nessa parte ele é muito eficiente. Então você faz a pergunta e ele encontra para você onde, né? Onde está o texto, né? E o que essa parte do texto diz, né? Então é um recurso bem legal também para o pessoal que trabalha bastante com documentos e documentos muito extensos. Aqui do Excel, então esse aqui é um recurso bem legal também que a respeito de configurações, né? Uma função condicional através do prompt do Copilot, né? Então, ali em menos de 2 linhas, ele já conseguiu fazer uma formatação condicional ali no Excel. E esse aqui que eu acho que é o mais legal, que é a parte de insights, né? Então você tem as informações ali, tem as tabelas, os dados, e você pede para o Copilot gerar para você os insights dados, né? E então ele cria e você pede para adicionar numa nova aba, né? E aí você pode ver que ele adicionou vários gráficos, né? Ali então com 6 palavras, né, e um clique, você tem 6 gráficos ali, né? Então vendas por produto, vendas por ano e categoria, né? O quantas vendas aumentaram durante o tempo, a categoria que foi mais vendida, né? Então ele cria para você esses gráficos e você pode ver que esses gráficos eles são motivados, né? Eles não são aleatórios. A inteligência artificial entendeu o que você estava tratando nas informações e fez gráficos, né? Montou gráficos de acordo com o que você precisa, né? Então ele não só selecionou aleatoriamente vários gráficos disponíveis ali, né? Você pode ver que as informações fazem sentido e provavelmente é algo que vai ajudar, né? Vai ajudar você a reduzir tempo, né? E aumentar produtividade. E agora falando um pouquinho das dicas e truques, né? Aí para utilização, né, dos grandes modelos de linguagem, né? Em geral são essas inteligências artificiais que você tem um prompt e ele gera uma resposta para você. Isso aqui ele vai funcionar no Copilot, vai funcionar no ChatGPT.
e, né, em todas as tecnologias que exigem um prompt. Então, primeiramente, né, então utilize termos objetivos, né? Então, sempre seja direto, né, com o que você precisa, né, com o que você quer, que se você deixar que o Copilot ou que outra inteligência artificial decida, né, as informações, a chance dele acertar o que você quer é mais difícil, né? Então, às vezes, você precisa de um texto de 3 páginas, crie um texto de 3 páginas. Você quer que divida em tópicos, pode usar valores exatos, né? Então, divida em 5 tópicos, ou escreva, se você colocar, né, escreva de maneira breve, né? É um termo subjetivo, né? O que é breve para o Copilot talvez não seja para você. Então, é sempre bom o uso de termos objetivos, né? A segunda dica é não enviesar o prompt, né? Então, não, uma maneira que eu gosto de dizer, né? É quando você pergunta algo já meio que sugerindo a resposta. Então, isso também não funciona muito bem com inteligências artificiais, né? Então, você perguntar, né? Diga como o produto A é bom, né? Então, você já meio que adicionou esse viés na pergunta de que o produto é bom, né? E se o produto não for, existe a chance, né, da inteligência artificial errar, né, e dizer que ele é bom, né? Então, você está entregando seu viés, né, junto, a chance da inteligência artificial errar é maior. Então, é melhor usar informações neutras, né? Então, compare o produto A com o produto B, ou liste os pontos positivos e os pontos negativos do produto A, e aí depois você, né, com né, a sua habilidade humana, você faz o julgamento, né, de qual é melhor, de qual é pior. Então, evitar fazer esse prompt, né, com esse viés, beleza? A gente vai ver um pouquinho da construção do prompt, né? Isso eu vou falar melhor no próximo slide, né? Então, qual estrutura que é mais eficiente para você utilizar, né? Que o modelo vai entender melhor. E, como sempre, né? Sempre bom lembrar, sempre revise a resposta, né? Então, o Copilot em si ele é muito assertivo, mas é sempre bom você ler o que ele escreveu e ver se não tem algo que saiu da curva ou que ficou ou não ficou como você desejava, né? Então é sempre legal isso. E uma coisa que eu gosto de compartilhar também é que a primeira vez que eu vi, né, o Copilot funcionando, né, que eu comecei a usar esses modelos de linguagem, de fato parece mágica, né? O quanto ele acerta o que você precisa, né? O quanto ele entrega o que você quer. E isso gera uma confiança, né? Então, no primeiro texto você lê, no segundo também, não encontra erros, né? E aí já no terceiro você talvez não lê ele tão bem. Então, sempre leia as respostas, sempre revise, porque os erros também, quando erra, o erro é mínimo, né? Então é muito fácil passar despercebido. Então, por mais eficiente que seja, né, e qualquer modelo de linguagem, é sempre importante revisar a resposta. E aqui queria falar um pouquinho então da construção do prompt, né? Inclusive, se vocês quiserem, né, tirar um print, depois testarem, ou testarem já e depois me contar o resultado. Mas esse é um dos modelos mais utilizados como técnica de criação de prompt, né? Então, primeiro de tudo, você tem um pré-prompt. Esse com ele, na verdade, ele vem por padrão em todo modelo de linguagem, né? Porque, curiosamente, né, as inteligências artificiais, elas não sabem que são inteligências artificiais. Então, esse pré-prompt vem para dizer isso para ela, dizer que ela precisa gerar um texto, dizer para ela ser educada. E toda inteligência artificial tem isso, né? E eu coloquei aqui um exemplo, né, que seria, né, manter o tom amigável, respeitoso, né, não causar danos físicos ou emocionais, não discutir o próprio funcionamento. Aí tem inteligências artificiais também que têm limitações em temas legais, em temas médicos. Então, toda vez que você escreve qualquer coisa, automaticamente é anexado esse pré-prompt na sua pergunta, né?
E às vezes que a inteligência artificial fala que não conseguiu entregar ou que não pode, é porque ela provavelmente contradizeu, né? A pergunta que você fez contradiz o pré-prompt, né? Por isso que não funcionou, e aí você tem que tentar perguntar talvez de uma outra maneira, beleza? Aí já das coisas que você tem que escrever, né? Aí a primeira seria o contexto. Então é sempre legal, né? Você dizer para a inteligência artificial o que você é, o que você faz, o que você está tentando fazer, né? Para que ela consiga se adequar melhor ao seu cenário. Então aqui nesse exemplo eu coloquei, né? Que eu faço parte de uma equipe de marketing e preciso realizar uma pesquisa de satisfação ao cliente, né? Então agora a inteligência artificial sabe que você faz parte de marketing, ele vai trazer, ele vai relacionar essas palavras, né? Vai trazer coisas que estão mais próximas disso, né? Então talvez se eu colocasse o nome ali de outro profissional, provavelmente viriam outras respostas, né? Ou o tom mudaria. Em seguida a ação, que aí você tem que dizer exatamente o que a inteligência artificial tem que fazer. Sempre tem que ser de maneira clara, né, clara e direta, e de preferência usando verbos imperativos, né, da mesma maneira que uma receita de bolo, né. Então, crie, faça, reescreva, transcreva, analise, né, tem sempre uma ordem do que ela irá fazer, né. Então, aqui no caso, eu coloquei, né, crie 10 perguntas para utilizar na pesquisa, né. E aí, novamente, né, eu preciso de exatamente 10 perguntas, né. Então, né, usando termos aí diretos, né? Depois vem a fonte, né, que seria o source, né, da onde que a inteligência artificial vai pegar essas informações. Então, se você não preencher, muito provavelmente ela vai pegar da internet ou do banco de dados dela. Então, se você quiser algo mais específico, é sempre legal você indicar qual é a fonte. Então, nesse caso aqui, eu coloquei o nosso portfólio de serviços. Então, as perguntas vão ser muito mais focadas ali dentro da minha organização, né? Ele não vai pesquisar na internet para resolver essa pergunta que eu enviei para ele, né? Ele vai focar nas informações que a gente já tem e vai gerar um prompt, uma resposta, né? Bem mais assertiva. E depois a expectativa, né? Que é como você quer que essa mensagem chegue a você, né? Então, o tamanho do texto, o tom, a formatação, você quer que seja em tópicos, em texto. Então, esse aqui é o modelinho mais comum de criação de prompt. Eu recomendo que vocês testem, né? E depois me digam se funcionou, se melhorou. Compara, né? Escrever um prompt da maneira que você fazia antes, depois escrever ele utilizando, né, esse método. Beleza? E aqui tem alguns exemplos que eu mesmo fiz, né? Eu gravei aqui do Copilot. Então, primeiramente, eu peguei uma tabela aqui do Excel com caixas de e-mail, né, do Exchange ali, num cenário onde eu sou um profissional de TI, né, e faço esse gerenciamento. E aqui queria mostrar a parte da adição da fórmula pelo Excel, né. Então, no caso, ele tem uma coluna ali de storage, né, storage usage, só que está em byte, né, e byte é um valor um pouco difícil de você ler, né, de você entender. Então, eu pedi para o Copilot converter em uma outra coluna chamada gigabytes. Né? Então, ele já vai montar ali para mim e adicionar essa coluna. Né? Então, ele tem que pensar um pouquinho. E pode ver que ele já trouxe a coluna. Né? Então, ali em cima ele vai ter uma breve explicação, né? A fórmula que ele usou. E você pode também pedir para ele explicar a fórmula e um preview de como vai ficar essa coluna, né? De quais são os valores dessa coluna. E no momento em que eu coloco para inserir, ele já coloca aí no meu gráfico. Né? Então, um dos exemplos aí do Excel. Nessa mesma tabela, né? Eu também gostaria de fazer ali uma formatação condicional, né? Para ficar mais fácil de visualizar as informações, né? Então, estou colocando ali para criar uma formatação condicional na coluna de armazenamento para trazer
que as caixas que têm mais de 50 GB, né, fiquem em vermelho. Então, eu vou dar esse comando para o Copilot, né, e ele já vai fazer em seguida. E assim, são comandos simples, né, mas você consegue usar fórmulas mais complexas ou comandos mais complexos, né, depende muito do que você precisa, né. Então, ele está fazendo a análise ali das informações e aí ele criou para mim ali a, a formatação condicional que eu pedi, né? Então, novamente, uma breve explicação do que ele fez, né? E a fórmula ali embaixo que ele criou para encontrar essas informações. E aí depois é só aplicar que ele já aí ele marca tudo ali em vermelho. Né? Então, é bem rápido, bem tranquilo, né? E bem eficiente, né? Aí esse aqui é um outro exemplo, né? Esse aqui já é o hub do Copilot. Eu estou usando ele aqui na versão web, né? Mas poderia usar ele também na versão desktop ou através do Teams. E aqui eu já usei a ideia ali, né, que eu mostrei da construção de prompt, né? Então eu dei o contexto, né? Falei que eu faço parte de uma equipe de TI, sou responsável por gerenciar o armazenamento das caixas de e-mail e pedi para ele criar um relatório que é a ação, né? Cria um relatório usando a fonte, que é as planilhas de julho e as planilhas de outubro, né? Que são duas planilhas iguais a que eu mostrei anteriormente, né? E a expectativa minha é que ele crie uma breve introdução, depois liste as 5 maiores caixas, as caixas que mais aumentaram e a previsão para chegar no limite, né? Então, esse aqui eu não mostrei eu escrevendo prompt, né? Como eu tinha que buscar nos meus documentos, né? Aí poderia aparecer alguma coisa que não poderia, né? Mas então aqui ele já trouxe para mim o relatório, né? De maneira bem detalhada, né? Algo que se eu fosse fazer olhando as planilhas seria um pouco mais trabalhoso. Então tem a introdução que eu pedi, aqui as 5 maiores caixas, né? Aqui no caso em outubro, né? E as caixas que mais aumentaram, né? Ele trouxe quanto aumentou, né? E a previsão das caixas chegarem ali no limite de 100 gigas, né? Então tem um relatório pronto, feito ali em alguns segundos, né? E igual eu comentei, né? Você pode ver que fica aqui o número, né? Então ele leva eu para a source, né? Que seria para a fonte de onde ele pegou essas informações, né? Então, novamente, né? Bem rápido, né? E bem assertiva a informação. Agora um exemplo aqui no Outlook, ainda seguindo o exemplo de ter que gerenciar caixas de e-mail, né? Então eu vou falar aqui novamente, né, que eu faço parte da equipe de TI e preciso conscientizar aí, né, os colaboradores sobre a utilização da caixa de e-mail, né? Eu vou pedir para ele montar algumas dicas para mim enviar para os colaboradores, né? Então também bem tranquilo, né, usando a construção de prompt, né? Fiz a expectativa, agora eu vou fazer a ação, né? No caso, eu não vou colocar a fonte, né? Então ele vai pegar essas dicas da internet e eu vou dizer ali na expectativa, né, para ele dividir em tópicos, né? Para ficar mais fácil aí do colaborador ler o e-mail, né? Beleza? Terminando de escrever o prompt, eu coloco ali para gerar e aí ele já trouxe aqui para mim o e-mail, né? Aí no caso não apareceu no vídeo, né? Mas eu vou ali na opção de ajustar, né? Que tem ali embaixo e vou pedir para ele reescrever com um tom mais casual, né? Então ele vai pegar esse texto e vai deixar ele mais casual, né? Vai ficar mais próximo do que eu escreveria, né? Se eu fosse fazer o e-mail do zero. Então aí ficou do meu agrado, né? De fato são dicas válidas, né? É, e esse aqui é um dos que não seria necessário alterar nada, né? No e-mail para enviar, né? Além de remover os asteriscos, né? Que ele colocou ali nos tópicos, né?
Então, e aí só tirar a minha apresentação que vem por padrão, mas de fato ficou um e-mail bem assertivo também. Esse aqui um exemplo no Word, né? Novamente usando a, a teoria, né, da construção ali de prompt. Mas eu consigo adiantar um pouquinho, meu tempo está ficando curto. Mas aqui então eu disse, né, para ele fazer um treinamento, né, de Microsoft Teams para usuários finais, com 2 horas de duração, um coffee break de 15 minutos, e fazer uma breve descrição e dividir em tópicos e subtópicos, né? Então, novamente, né, informações bem diretas ali do que ele precisa fazer. Em alguns segundos ele tem pronto aí um treinamento de Teams, né, o escopo do treinamento para ser utilizado exatamente da maneira que eu pedi e muito próximo do que eu faria, né, novamente, sendo um ser humano. Então, ele tem ali introdução ao Teams, a parte de navegação, interface, comunicação, a colaboração, as ferramentas de integrações, né? Então, 5 tópicos com os 3 subtópicos. E embaixo ele colocou também a agenda, né? Então, o horário, né, de cada tópico, com o coffee break e um final com as perguntas e respostas. Novamente, né, feito em alguns segundos. E agora, né, eu já tenho um escopo, né, do meu treinamento. Agora eu preciso fazer uma apresentação, né, para mostrar nesse treinamento, né. Então vou para o PowerPoint. Aqui eu já usei um prompt sugerido, né, que é de criar uma apresentação a partir, e relacionei, né, com o documento que eu fiz no Word, né. E aí no final só coloquei a expectativa para ele usar tópicos em vez de texto, né? Porque também ninguém merece uma apresentação de PowerPoint com muito texto, né? Fica algo muito maçante, né? Então, no caso aqui, tem a ação, a fonte e a expectativa, né? E ele já está montando para mim os slides. Então, aí tem uma apresentação aí pronta com 11 slides, né? Você pode ver que ficou muito bom, né? Um slide com a pauta, um com a introdução, outro com a descrição, né? Aí ele provavelmente relacionou o coffee break e colocou uma imagem do café. Aqui a agenda, né, do treinamento, a introdução, e aí depois já são os tópicos, né? E aí, caso não tenha ficado do agrado, você pode usar o designer, né, para aprimorar a interface, né? Então eu não gostei desse layout, eu vou escolher um ali que é um pouco mais colorido, né, com os ícones melhor destacados, né? E aí eu posso ir ajustando a apresentação, né, de acordo com a necessidade, né? Assim, mas se você fosse mesmo editando, né, a base que o Copilot montou, você consegue aproveitar muita coisa, né? Então, e aqui, né, mais uma sugestão ali do uso do designer, né? Então, eu finalizei esse treinamento e agora eu preciso que o pessoal que participou, né, diga para mim se eles gostaram, se eles não gostaram, né, quais as opiniões. Então, eu estou aqui no Forms, eu vou criar um formulário aí também utilizando o Copilot, né? Então você pode ver que do início ao fim do processo, né, todas as áreas, o Copilot consegue auxiliar, né? Então aqui eu coloquei a expectativa, né, sendo parte do departamento de pós-vendas, né? E coloquei para ele criar um formulário ali do treinamento para que o pessoal possa enviar os seus feedbacks, né? E a expectativa foi para usar perguntas objetivas, né? Novamente, em alguns segundos, eu já tenho um formulário pronto para enviar para os clientes, né, com perguntas que são de fato relevantes para o treinamento, né? Então, a qualidade do treinamento, se atendeu às expectativas, se o instrutor foi claro, né, se recomendaria. Então, ele montou também com uma precisão muito boa esse formulário, né? E aqui em cima ele tem a opção de sugestões, né? Eu acabei não gravando, mas ele
né, dá algumas sugestões e depois sugere um designer, né, para você utilizar no formulário, né? Então, ele viu que tem treinamento, então ele vai colocar uma imagem de fundo, né, um background que tem a ver com o treinamento, né? Aí, queria falar aqui rapidinho sobre as novidades e atualizações, né, do que vai ter nas próximas versões do Copilot. Então, a Microsoft está sempre atualizando ele, né, sempre deixando ele mais eficiente, mais rápido, com respostas mais assertivas, né? Mas a Microsoft anunciou o que seria, né, o Wave 2, né, a segunda onda de atualizações, né, de grandes atualizações do Copilot, né? Então, seria o Copilot Pages, né, para facilitar a colaboração com o uso do Copilot. O Excel, recentemente, está aceitando código Python dentro dele, né, uma ótima notícia aí para os desenvolvedores. E uma notícia melhor ainda é que o Copilot vai conseguir escrever em Python dentro do Excel. O Copilot para PowerPoint vai ser aprimorado, então a maneira com que é feito os slides vai ser aprimorado. E no Outlook, ele vai ter um serviço de priorizar os e-mails utilizando a inteligência artificial, né? Então é bem legal também. Eu vou passar aqui rapidinho para vocês verem, né? E já são os vídeos feitos pela Microsoft, né? No caso, o Copilot Pages já está aparecendo para mim, né? Só que o meu usuário ele está programado para pegar as informações recentes, né? As atualizações recentes, né? Então não sei se no geral esse recurso já foi habilitado, né? Então está ali escrevendo um prompt ali no Copilot na versão web, né? E aí coloca para editar no Pages, né? O que é o Pages? O Pages é um componente do Microsoft Loop, que também é uma novidade, né? O Microsoft Loop, que ele é um board feito para colaboração, né? Então, várias pessoas conseguem acessar um documento, né, e trabalhar junto. Você consegue colocar várias informações, né? Então, imagens, consegue colocar tabelas, consegue colocar votação, consegue marcar pessoas, né? E tudo isso você consegue fazer agora com o Copilot também, né? Então, você pode ver que ela montou ali uma tabela, o pessoal já foi preenchendo. Então, é bem legal também. Ele não é tão, vamos dizer assim, tão engessado quanto um documento Word, né? Ele é um modo de criação mais jovem, né? Então, você pode ver ali que ele já foi gerando mais texto, o pessoal foi completando. Então, o Copilot agora também funciona no Microsoft Loop. E aqui ele vai fazer, vai adicionar, né, mais uma tabela, né? Depois você vê, né, o board ali como ficou, com todas as informações, né, e todas as pessoas trabalhando junto. Aqui um pouquinho do Copilot no Excel com Python. Então, aí para o pessoal que é desenvolvedor, né, deve ter gostado bastante dessa atualização. E você pode ver que ele coloca ali, né, para pegar uma análise aí profunda utilizando Python, né? Então ele abre ali já a consulta, né, para escrever os códigos em Python, e ele vai através do prompt gerando os códigos para realizar a análise das informações, né? Então você pode ver ali que o código está sendo escrito, está gerando gráficos, né? E ele vai, pode ver eu acho que ele vai gerar mais um gráfico agora, né? E aí ele mostra o que ele fez e o código Python que ele utilizou para fazer isso, né? Então, para o pessoal que usa bastante Excel, né? E é mais voltado para a parte de análise de dados, né? Essa parte ele vai ajudar muito, né? Então, você pode ver aí o código inteiro aí que o Copilot escreveu. Aqui no PowerPoint, então, eu mostrei ali para vocês funcionando ali mais ou menos e ele vai ficar ainda melhor, né? Então, aqui no caso, vai criar uma apresentação através do prompt, né? E, em vez de ele já criar a apresentação direto, ele vai mostrar todos os tópicos, né? Para você, então ele vai fazer um rascunho e você pode ali editar, né? Ordenar, dizer se ficou bom, se ficou ruim, né? Adicionar novos tópicos antes de fazer
a criação dos slides em si, né? Então, ele adicionou muito mais poder, né, de construção ali dos slides na sua mão, né? Então, depois que você revisa os tópicos dos slides, aí você pede para ele realizar a geração, né? Então, ele já está montando, né, os slides e ele também vai se adaptar muito melhor a, ao estilo que já foi apresentado, né? Então, no exemplo que eu mostrei, ele inicia a partir de um slide em branco, né? Nesse caso aqui ele já tinha um slide, né? Então ele seguiu da maneira que estava, né? E agora ele pediu para pegar uma imagem da galeria, né? Da empresa, e aí ele ajustou a imagem usando o designer. Então, e aí ele montou a apresentação. E aqui é a última novidade, né, que eu queria mostrar para vocês, né? Tinha muitas outras novidades, mas também não cabe trazer tudo aqui, senão ficaria muito extenso. Mas essa aqui é de você priorizar os e-mails utilizando a inteligência do Copilot, né? Então você vai ali no filtro e coloca para ordenar usando o Copilot, ele mostra os e-mails que ele trouxe e por que ele colocou como prioritário, e você pode dizer, né, se está certo, se está errado, e aí fazer esse treinamento para que ele fique cada vez mais próximo do que você precisa, né? Certo? Então, são essas novidades, né, essas atualizações que eu queria mostrar para vocês, né? Para quem quiser testar o Copilot, hoje ele tem a versão gratuita dele, né, que não tem interação com o 365, né, mas você já consegue gerar alguns textos com ele, né? E através do Copilot Lab, né? Então, se você pesquisar no Google, né, você vai ter mais alguns exemplos, mais alguns casos de uso para utilizar, né? E para ver como funciona ou como funciona para um departamento em específico, para uma função específica. Vamos ver, aqui tem uma mensagem do Ricardo Benetti. Muito obrigado aí pela participação no webinar, pela colaboração. E perguntou de como habilitar o ícone do Copilot nos apps, né? Então, no momento em que você faz a aquisição do licenciamento e a atribuição do usuário, em algumas horas, né, ele já aparece tanto nos aplicativos na versão desktop quanto nos aplicativos ali da versão web, né? E tanto na barra de tarefas ali, né, como aqueles aplicativos mais específicos, né, igual o de resumir, né, o e-mail no Outlook, beleza? Por máquina, né? No caso, o licenciamento do 365 é por usuário, né? Então, cada usuário que tiver a licença poderá fazer a ativação do recurso em até 5 dispositivos, né, da mesma pessoa. Então, se você tiver um notebook no trabalho, um na sua casa, ou usar um celular, você pode usar o Copilot em todas as versões, né? Tem mais uma pergunta aqui do Diego, né? Se o Copilot terá compatibilidade com a língua portuguesa, né? Sim, o Copilot ele funciona com o idioma português, né? Tem uma lista ali de idiomas, né, que ele dá suporte. Depois eu posso enviar certinho a documentação, né? Pode fazer contato comigo para enviar a documentação detalhadamente com quais idiomas são suportados, né? Mas funciona em português sem nenhum problema, né? Eu testei ele, todos os testes que eu fiz foi usando ele em português, né? Tem uma pergunta também da Josi, né? Muito obrigado aí também por participar do webinar, né? E se tem exigência do tamanho do arquivo, né? Sim, ele existe, tem um limite do quanto ele consegue ler, né? Tanto de linhas no Excel, quanto de documentos Word, ou quão grande ele consegue gerar o texto, né? Mas pelos os testes que eu fiz, né? Ainda não consegui encontrar um documento que ele não conseguiu ler, né? Ou por ser muito grande, ou um texto que ele não conseguiu gerar, né? Eu acho que o maior texto que eu já gerei utilizando o Copilot tinha pelo menos umas 7 páginas ali no Word, né? E o PowerPoint ali ficou com 11 slides, né? Então, nessa parte, ele tem um ótimo desempenho também, né? Eu estou vendo aqui a Giovana Ramos, né? Também muito obrigado
pela presença. Funciona igual ao 365, onde a licença vai valer para o celular também. Sim, a licença também funciona no celular. Existe o Copilot na versão celular, que vai ser bem parecido com aquele hub que eu mostrei. E você também pode utilizar ele para fazer as perguntas, né, e escrever os prompts. Tem mais uma pergunta aqui do Pascoal, né, também muito obrigado aí pela presença. E onde encontra as propostas e os custos, né? No próximo slide aqui eu vou deixar os nossos contatos, né? Então você pode entrar em contato ou diretamente comigo ou com o time comercial e a gente pode apresentar a proposta para você. Se você precisar de uma apresentação específica, né? Do Copilot também pode realizar. Quanto a isso, nenhum problema. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A Isabela também enviou uma última pergunta aqui sobre a segurança do Copilot, né? Então, muito obrigado aí pela participação. E igual eu comentei no início, né, o Copilot ele é muito seguro, né? Então, a Microsoft tem informações protegidas, né? E mais importante, né? Elas não serão utilizadas para treinar o modelo, né, de inteligência artificial, né? Então, o que alguns clientes já comentaram comigo, né, de um medo, né, que seria outra empresa tentar referenciar, né, um documento que não fosse pertencente a ela, né? Então, isso não é possível, né, porque o Copilot ele não mantém as informações suas no modelo dele. Então, não é impossível você acessar informações que você não teria acesso normalmente utilizando o Copilot, né? Você precisa ter permissão em todos os documentos que você quer acessar. Obrigado, pessoal. Renan, né, que parabenizou pelo conteúdo. Obrigado, Josi. Eu que agradeço pela presença de vocês. E espero que tenha conseguido contribuir um pouco aí com a comunidade, né? Que vocês tenham visto como a ferramenta funciona. Espero que ela consiga também ajudar o dia a dia de vocês, né? E se ainda tiver alguma dúvida, eu peço que entre em contato comigo, né? Pode ser pelo meu e-mail ou pode ser pelos canais da MapData, né? Então, pelo canal comercial, pelo suporte, ou pelos nossos números, né? Ou de telefone, ou pelo nosso WhatsApp. Então, gostaria de agradecer novamente a todos que participaram, né? E desejar a vocês uma ótima tarde.